Ai, 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 glória a Deus. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo a comunhão com o Senhor. Deus é bom demais. Glória a Deus. Se há um vislumbre mais próximo daquilo que podemos chamar de céu, é quando a comunhão dos santos está acontecendo. E nós podemos desfrutar disso de forma muito linda. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo um tempo muito especial na igreja. Você concorda comigo? Estamos ouvindo testemunhos um após o outro. Hoje mesmo, pela manhã, eu já soube de um milagre em que o Senhor operou cura aqui no meio de nós. O Senhor tem trabalhado com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria nos encasas. Nós tivemos algumas experiências nos encasas nessa semana que passou, de forma muito especial, muito graciosa. O Senhor tem trabalhado, tem operado. Tivemos alguns relatos de alguns em casa, onde dúvidas foram levantadas com respeito aos dons espirituais. Não é esses 9 dons que o pastor Eduardo pregou domingo passado. Obrigado, querida. Pregou domingo passado e foi muito especial, onde ele falou da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. E eu creio que o Senhor tem algo muito especial para nós aqui hoje à noite, assim como já foi hoje pela manhã. E, queridos, mais importante do que nós sermos conhecedores dos dons espirituais, é nós sermos praticantes dos dons espirituais. Porque sermos conhecedores dos dons espirituais não cumpre o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Quando nós conhecemos os dons espirituais, identificamos em nós até e temos entendimento a respeito dele, não diz respeito a praticá-lo necessariamente e abençoar o próximo. Então, com isso eu quero dizer a você que tão importante quanto conhecer o dom que o Senhor presenteou a você, é também praticá-lo para que o próximo seja abençoado. Então eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler do versículo 12 ao 31. E conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Enquanto você vai se colocando de pé, eu quero indicar a você 2 livros, ou na verdade, alguns livros, sobre dons espirituais. Tem esse livro aqui do Sam Storms, ele é um pastor norte-americano, editora Vida Nova. Este pastor, ele vai trabalhar estes dons espirituais de forma muito graciosa, porque ele vem de uma perspectiva sensacionalista, onde ele acreditava que os dons já haviam se cessado na era apostólica e que era isso, mas que de repente ele teve uma experiência muito impactante com o Senhor e ele começou então a fluir nos dons e a entender essas manifestações e conseguiu escrever algo muito, muito legal sobre dons espirituais. Até hoje, de todos os livros que eu li, esse é o melhor livro que eu já encontrei, tá bom? Nós temos aqui da Orvalho.com, Falar em Línguas, do Luciano Subirá. Tudo que é da Orvalho.com nós indicamos, porque dentro do assunto de dons, eles estão muito alinhados com a forma em que a Igreja Refúgio acredita, tá bom? Tem curso online também, tem muitas ferramentas aí que você pode encontrar. Quero convidar você então a lermos juntos este texto. Nós vamos ler 2 versões desse texto. A primeira é a Nova Versão Internacional. Eu quero ler com você, onde diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo
Todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nos rendemos a Ti, nos rendemos à Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra é a Tua espada mais cortante do que uma espada de 2 gumes. É a espada nas mãos do Espírito. E que nessa noite possamos ser edificados. Na medida em que estamos nessa estação de dons e descobrindo os nossos dons, que nessa noite em especial, nós possamos compreender a dinâmica em que esses dons são apresentados e somos nós desafiados a viver desta maneira, da maneira em que o Senhor tem prazer, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Como você percebeu, esse texto, Paulo vai falar a respeito dos dons, como que na forma em que o corpo, com seus membros, articulam. Este símbolo, com certeza, ele está atrelado do corpo e membros, atrelado com vários outros lugares na palavra de Deus, onde há uma significância profunda com eles. Mas, orando e buscando do Senhor, eu pensei em fazer algo um pouco mais prático, para que nós pudéssemos não somente compreender com os nossos ouvidos, mas também com os nossos olhos. Então, como seria um pouco difícil tentar de alguma forma falar de membros sem mutilá-los, né? Temos aí hoje o Dr. Milton aqui, mas eu acho que, não sei, ele não gostaria desse convite se eu pedisse para que ele viesse aqui fazer algumas cirurgias para nós exemplificarmos o fluir dos dons. Então, eu tive o entendimento de mudar algumas palavras para trazer uma versão que lidasse com isso que nós temos de experiência todos os domingos, a banda e os instrumentos musicais. Então eu quero pedir licença a vocês para ler esse texto de novo, você pode ficar aí sentado, onde eu mudei algumas palavras, e mudando essas palavras eu quero trazer então
um pouco mais de lucidez para nós nesse assunto. Amém? Pois bem, novamente, 1 Coríntios 12, versículo 12, diz assim: ora, assim como a banda é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam uma só banda. Assim também com respeito a Cristo, pois em uma só banda, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. A banda não é feita de um só membro, mas de muitos. Se o baixista disser, por que não sou guitarrista, não pertenço à banda, nem por isso deixa de fazer parte da banda. Se o tecladista disser, por que não sou baterista, não pertenço à banda, nem por isso deixa de fazer parte da banda. Se toda a banda fosse baterista, onde estaria a harmonia? Se toda a banda fosse tecladista, onde estariam as batidas? De fato, Deus dispôs cada um dos membros na banda, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria a banda? Assim há muitos membros, mas uma só banda. O baterista não pode dizer ao guitarrista, não preciso de você. Nem o vocalista pode dizer ao baixista, não preciso de você. Ao contrário, os membros da banda que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou a banda, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão na banda, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E enfim, aí vai do 27 ao 31, mas vamos parar por aqui. Amados, o tema dessa noite é: a igreja é uma banda. A igreja é uma banda. Todos nós temos um papel no reino, porque todos nós fomos batizados e bebemos do Espírito Santo. É o que os primeiros versículos vão dizer, o 12 e o 13. Todos nós, em um só corpo, fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A igreja, ela causou uma grande revolução na sociedade da época, onde gregos e judeus viviam separados, onde escravos e senhores tinham cada um o seu lugar na sociedade. Quando de repente eram encontrados, todos de forma uníssona, reunidos, vivendo uma realidade intensa, porque haviam sido encontrados por Cristo Jesus. Jesus, então, fazendo com que pessoas diferentes, de culturas diferentes, de classes sociais diferentes, pudessem ocupar o mesmo espaço na intimidade com o Pai por meio do Filho Cristo Jesus. E nós, amados, precisamos entender que nessa mesma medida, nessa mesma intensidade que fomos salvos, quantos salvos nós temos aqui? Quantos aqui têm certeza da vida eterna? Amados, na mesma medida, assim como no capítulo 12, ali um pouquinho antes, Paulo vai dizer assim: não há como nós encontrarmos alguém que diga Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, se não for por meio do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, nós temos um presente do céu para colocarmos na mesa. Nós temos um presente do céu para servirmos aos nossos irmãos. Os dons não são para os mais velhos na fé. Acredite ou não. Os dons não são para os intitulados da igreja.
Os dons não são para os mais santos. Os dons são para todos aqueles que beberam do Espírito Santo. Todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador têm algo do céu dentro de si. E a questão é que se nós não entendemos essa realidade, e nós não buscamos desenvolver esta realidade, nós não buscamos permitir o fluir desta realidade, alguém ao nosso lado irá padecer pela falta da manifestação de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de repente chegar num almoço onde todo mundo havia combinado, cada um levar um prato. Alguns iriam levar doces, outros iriam levar salgados. E chegando naquele almoço, você de repente se lembra disso. E você não comprou, não fez nada. E você chega de mãos abanando. E você não sabe aonde colocar a mão porque você fica sem graça. Você olha para aquela mesa onde cada um colocou um prato e você não sabe o que fazer, constrangido, porque não trouxe nada para a mesa. Viver uma vida de fé, sendo habitação da terceira pessoa da Trindade, e não buscar esta manifestação, este fluir, é viver desta maneira, se achegando a um encontro com seus irmãos, achando que muitos estarão trazendo alguma coisa, mas que está tudo bem de você não levar nada. E é justamente o que Paulo vai tratar aqui. No começo, ele vai tratar aqueles que acham que o que tem não é tão importante. Diz assim o texto: o corpo não é feito de um só membro, versículo 14 em diante, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Dentre esses dons espirituais que Paulo lista, alguns dons parece que estão com mais facilidade de estarem na vitrine. Como, por exemplo, o dom de curar. Como, por exemplo, o dom de interpretação de línguas. Parece que são dons que trazem um movimento maior quando alguém diz que foi curado. Quando alguém disse que uma pessoa estava orando em línguas e de repente a outra começou a interpretá-la. Um destaque maior. Um lugar de vitrine maior, assim como na banda. Sabe, quantos aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quantos aqui de fato sabem a real diferença entre um baixo e uma guitarra? Levanta a mão. Menos da metade. Para quem não levantou a mão, prazer, baixo. Prazer, guitarra. Existe uma brincadeira entre os músicos de que o baixista é o guitarrista frustrado. É aquele guitarrista que não deu certo. Ele foi aprender a tocar e conforme ele foi tocando, ele foi vendo que era muito difícil. E aí ele falou, bom, eu acho que no baixo dá para ir mais devagar e está tudo bem. Em contrapartida, o guitarrista é o símbolo do rock and roll, não é verdade? Né? Quando você pensa num guitarrista, eu na minha adolescência, eu comecei a tocar guitarra com 12 anos de idade. Na minha adolescência, a ideia era ter uma guitarra toda adesivada, fazer aquela pose assim, de poser, né? Deixar o cabelo crescer, aquele ventilador assim, batendo aquele cabelo voando. Oi? Pose de Henry. O Henry é o guitarrista, ele está aqui só cobrindo o baixista nessa noite. Agora, um baixista pode pensar assim, poxa vida, cara, ninguém nem sabe o instrumento que eu toco. Todo mundo olha para mim tocando, acha que é guitarra, mas é baixo.
Gostaria de pedir para que vocês pudessem tocar, por gentileza. Poderoso Deus, Olha aí. poderoso Deus, Grave. poderoso Deus, Vou tirar o grave. minha alma anseia por ti. Vou colocar. Poderoso Deus, poderoso Tem gente que vai para um show, vai para uma apresentação e volta dizendo assim, ó, cara, foi demais. Meu, parece que aquela banda assim tocava, batia aqui no peito aquele negócio. Sabe o que é isso? É o baixo. É o baixo que faz isso. Ou quando você, por exemplo, está tentando dormir na tua casa e passa aquele carro daquele abençoado com aquelas músicas. Não é? Não é assim? Sabe o que é isso? É o baixo. Agora, imagina se o baixista dissesse assim, quer saber? Eu vou abandonar porque tanto faz, ninguém nem sabe o instrumento que eu toco. É o que Paulo está tratando aqui com os dons. Talvez alguém, no momento onde a manifestação do Senhor, em casa, estão orando, e alguém fala de uma enfermidade, e aí vai alguém com fé ali, impor as mãos, que tem no coração um desejo de orar por cura, e de repente está lá o Juquinha. O Juquinha está lá, está vendo tudo isso, e ele tem uma impressão no espírito, de uma direção. Só que ele fica constrangido, porque ele olha para aquilo e ele diz, não, mas ele já está orando. Na verdade, eu estou com a impressão de que ele deveria impor as mãos, ele não impôs, mas eu não vou falar nada. E ali naquele momento ele está tendo uma palavra de conhecimento, naquele momento ele está tendo um discernimento, naquele momento ele está fluindo de alguma forma de uma impressão em que o Espírito colocou nele, mas ele se sente tão inferiorizado porque ele não é aquele que se levantou logo de cara e disse, eu vou orar por você e você será curado, em que ele fica constrangido de se mover e de falar alguma coisa. Agora, precisamos compreender que, queridos, isso é um roubo. Esse sentimento de inferioridade com relação a um dom que o Espírito te presenteou e que você carrega, que te priva de fluir de uma impressão, de uma palavra, de alguma coisa que Deus imprime em você, isso é um roubo para o corpo. Porque às vezes quem vai orar é aquele que tem o dom da fé mesmo, mas às vezes ele precisa de uma direção de alguém que teve um discernimento diferente ali. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Paulo está dizendo, não existe dom inferior. Não tem como você dizer, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo. Não tem, assim como não tem um Henry, como dizer que, porque ele é baixista, ele não pertence à banda. Sabe, quem derrama dos dons é o Senhor. Não somos nós. E Ele derrama para que a gente leve esses dons em serviço ao próximo. Então, quando nós menosprezamos aquilo que vem da parte do Senhor, nós estamos deixando de ver uma experiência abençoadora e, principalmente, estamos deixando de abençoar ao próximo. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, todo sofisma, todo trava, seja quebrado, desfeito na tua vida em nome de Jesus. É o que Paulo está falando aqui. Você pertence ao corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Assim como também ele vai trabalhar aqueles que se sentem, como a última batata do pacote. Ele vai dizer lá no versículo 21, ele diz, olha,
O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Não tem como viver uma carreira solo na banda de Jesus. Muitas das vezes nós ouvimos histórias de banda que começam, né, no porão, na garagem, naquelas coisas, e de repente vai crescendo, vai desenvolvendo, explode, vira uma grande banda aí, e daqui a pouco aquele ego é inflado, aquela altivez é instalada, e o vocalista geralmente o guitarrista, né, ele diz assim, eu não preciso mais da banda, eu vou ser o homem banda, eu vou ser o cara que vai fazer as coisas acontecer. Que ousadia! O olho dizer à mão, eu não preciso de você. Que ousadia! Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos aponta em que todos os dons são devidamente colocados no seu devido lugar e importantes de igual modo. Você quer ver uma coisa? Vamos tocar de novo, por favor? Vai lá. Poderoso Deus, olha que bênção. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Gente, ninguém aguenta, terrível. Ao mesmo tempo que é lindo, pode ficar terrível. Ao mesmo tempo que o Senhor pode abençoar aquela pessoa fluir, ter uma fluidez, se ela não entende que ela faz parte de um corpo, que ela está inserida num contexto, ela vai acabar com tudo. Porque qual é o objetivo da banda de Cristo? Enaltecer o único nome que é digno. Enquanto a banda estava tentando enaltecer a Deus dizendo que Ele é poderoso, tinha um doido varrido aí fazendo um monte de solo que não dava tempo da gente entender o que estava acontecendo. Te amo. Vocês estão entendendo, queridos? É algo que Paulo está trazendo, ele está falando que, gente, existe uma fluidez, existe uma forma, existe um modo, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu lugar, e dependendo do agir do Senhor, alguns dons serão evidenciados, outros ficarão na retaguarda, né? Um dom será colocado num holofote, de repente, num determinado momento, daqui a pouco aquele dom não está mais. Ontem nós tivemos aqui, o Tá na Bíblia, quantos estiveram aqui? Foi bênção, né? Alex Stahlhofer estava aqui conosco, e nós falamos a respeito da Trindade. E como na Trindade nós encontramos esta dança, um ser, Deus, o Todo-Poderoso, em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos desta dança, destas evidências que vão sendo colocadas em momentos específicos, onde de repente no Antigo Testamento nós encontramos o Deus juiz, Deus Pai, julgando o povo, manifestando o seu atributo de juiz, de juízo, enquanto ali já estava se apresentando a necessidade de um Salvador, de um Redentor, de alguém que iria aplacar esta ira de Deus.
E o Espírito Santo, em alguns determinados momentos, estando ali com algumas pessoas específicas para manifestar também aquilo que precisava ser manifesto como parte da história, e de repente, o Deus Pai ali, de forma evidente, e Deus Filho e Deus Espírito Santo nos bastidores, e de repente Jesus nasce, o Filho encarnado, entra em evidência na história. E o Pai ali, olhando para aquilo, na mesma medida em que é o Filho em quem Ele tem prazer, é o Filho que Ele também se agradará em moê-lo em favor da humanidade, e o Espírito Santo empoderando para sinais, prodígios e maravilhas, na retaguarda, nos bastidores, e daqui a pouco Jesus vai dizer, é preciso que eu vá, para que eu vos envie o Espírito Santo. E hoje nós podemos viver no ano aceitável do Senhor, tendo o Espírito Santo habitando dentro de nós, por meio de Cristo, o caminho, temos agora acesso ao Pai. Veja como essa dança, veja como estes momentos de envolvimento, onde há a acentuação de algumas coisas em momentos específicos, amados, isso daqui é um reflexo perfeito do fluir dos dons na igreja. Tem alguém entendendo aqui? Então, nós vamos entendendo na palavra de Deus, onde estes dons que vão sendo manifestos, conforme o Espírito deseja, conforme Ele vai imprimindo no nosso coração, nessa caminhada, nós vamos exercitando, nós vamos aprendendo, e nós vamos valorizando todos eles de igual modo, na vida de um a um, de um a um. É por isso que é importante nós entendermos essa verdade. Talvez você pode dizer que você não se sente superior no dom que há em você, mas de repente pode achar alguns dons superiores a outros e querer valorizar mais uns dons do que outros. Sabe, Deus não desenhou a igreja para que uma pessoa evidenciasse um grande dom e todos ficassem assistindo. Deus desenhou a igreja para que todos pudessem fluir para a edificação uns dos outros. Nós temos uma característica brasileira de idolatria muito forte. Me perdoe o que eu vou dizer, principalmente aos visitantes, mas nós não precisamos ser católicos para sermos idólatras. Muitos evangélicos idolatram pessoas. Ultimamente, então, está perigoso. Nós precisamos entender que o Senhor, que aprove ao Senhor derramar sobre nós da mesma porção para que pudéssemos edificar uns aos outros, e que a mesma porção que está derramada sobre aquele que está do seu lado, está derramada sobre você, que está derramada sobre mim, que está derramado sobre você, sobre você, sobre você, sobre você, e quando nós buscamos a face de Deus juntos, nós podemos fluir nisso e edificar uns aos outros e vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? Não precisamos pagar cachê para trazer gente famosa para cá, para que Deus se manifeste. Ei, o mesmo Deus que habita lá no Joãozinho, que cobra cachê para pregar na igreja, é o mesmo Deus que habita dentro de cada um de nós. E quando nós estamos desenvolvendo isso, quando nós permitimos com que o agir de Deus seja real através de nós vivemos essas experiências. Olha como Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 11, vai dizer aos romanos, antecipando a sua visita. Olha que coisa mais linda, amados. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Vocês estão entendendo aqui essa dança? Essa dança de coletividade, de pluralidade, de manifestação de Deus, onde 2 ou 3 ou mais estão reunidos. É o que o Senhor está querendo nos ensinar. É o que o Senhor está querendo estabelecer através do nosso convívio, dos momentos em que estamos juntos, dos momentos de em casa. Nós temos
propositalmente provocado os líderes de em casa para terem uma reunião de grupo pequeno com mais fluir, com mais oração, com mais imposição de mãos, com mais manifestações, para que nós possamos ser treinados, porque, queridos, o desejo de Paulo não era, encontramos aqui na igreja de Corinto, nós vamos ver lá no capítulo 14, em algumas semanas, a confusão que estava instalada lá. Mas de maneira nenhuma, em momento algum, Paulo quis dar um basta. Em momento algum, Paulo quis dizer, parem com tudo. Mas muito pelo contrário, o versículo 31, ele diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Irmãos, se Paulo quisesse acabar com tudo, ele diria isso? De jeito nenhum. Ele diria, chega, vocês estão fazendo tudo errado. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Que é todo mundo junto, poderoso Deus, vamos lá. Poderoso Deus, Tá bonito, não tá? poderoso Deus, Olha, né? Beleza. poderoso, poderoso. Oh, boy. Tava assim, ó. Os dons de uma beleza. Capítulo 14, é isso aí, ó. Sim. Paulo poderia ter feito assim, chega, não dá. Ele poderia ter feito assim. Alguns aqui agradeceriam, mas ele não faz assim. Ele diz, busquem com dedicação. Ao invés de parar, vamos afinar esse negócio. Sabe como ele fez? Ele fez assim, ó, vai lá. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus. Deixa eu dizer algo a você. Deus não quer estancar dom de ninguém. Ele quer aperfeiçoar, Ele quer ensinar, Ele quer nos promover para um lugar funcional no corpo. E para isso, meus irmãos, nós precisamos ir tentando. Sabe por quê? Porque certamente nós iremos continuar errando. Eu vou dizer algo a você, não tem praticamente um domingo que eu não volte da igreja para minha casa, pensando em algo que eu falei que eu poderia ter falado diferente, pensando em algo que eu falei que eu tenha falado errado, pensando em algo que eu ensinei que eu poderia ter ensinado melhor. Não tem. Assim como também, eu tenho certeza absoluta, e nós conversamos sobre isso de vez em quando, que não tem um domingo em que alguém aqui não tenha errado um acorde, não tenha errado um tempo, não tenha entrado fora da hora, porque todos nós estamos passivos aos erros. Todos nós estamos suscetíveis aos erros, e todos nós erraremos e acertaremos. Erraremos e acertaremos. E isso não é uma profecia de caos para você não, isso é uma realidade. Agora, o que Paulo está dizendo é que nós não venhamos a estancar por estarmos traumatizados ou frustrados ou amedrontados com os erros, com as falhas, com as profetadas, com
com aquilo que achávamos que era, mas não era, que falaram, mas não foi, com aquilo que moveram e fizeram e depois não aconteceu e você se sentiu às vezes um boboca, algo que fez e puxa vida, oraram por mim, eu fiquei naquela cena ridícula lá orando por cura e eu não fui curado e a pessoa não foi curada e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Amados, Paulo tinha todos os motivos para estancar o fluir dos dons naquela igreja. E ele não faz, sabe por quê? Porque em primeiro lugar a igreja não era dele. Em segundo lugar, a manifestação de Deus na nossa vida é a evidência de que somos do Senhor. Quem somos nós para não levarmos à mesa aquilo que recebemos de graça? Porque aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Que nós sejamos então estimulados a avançar. Vamos acabar com esse sofisma de que os dons só fluem com os mais velhos, com os intitulados da igreja, só fluem com os mais santos. Quem aqui é santo suficiente para ser merecedor de alguma coisa que Deus é capaz de dar? Nenhum de nós. É pela graça que nós recebemos ao Senhor, é pela graça que nós nos sustentamos no Senhor, é pela graça que nós agimos em favor do Senhor. Então que nós possamos nos colocar nesse lugar de aprendizado, num lugar seguro, que o teu em casa, o teu grupo pequeno seja um lugar seguro para erros também, onde você não vai ficar tenso se alguém fizer alguma coisa que não seja tão certa ou tão coerente, tentando manifestar o que Deus está querendo fazer. Tem alguém aqui? Queridos, nós precisamos oportunizar o que o Senhor está querendo fazer no meio de nós. Nós estamos nessa carta desde janeiro, para chegarmos aqui com maturidade, com entendimento, com profundidade de tudo aquilo que Deus, através de Paulo, estava ministrando naquela igreja e tem ministrado na nossa igreja no ano de 2022. Nós não podemos sucumbir aqui nesse momento, onde estamos sendo desafiados a avançarmos nas manifestações daquilo que o Senhor está colocando dentro de nós. Então, com isso, eu quero convidar você a ficar de pé, para que nós possamos orar. Muitos de nós temos uma jornada na fé. Poucos aqui são novos convertidos. Há grandes alegrias nessa jornada, mas também, algumas vezes, momentos onde as coisas não foram como a gente gostaria. E isso muitas das vezes acaba nos ostracionando, acaba nos levando a um lugar de falta de fé, a um lugar de medo de fazer algo novo, a um lugar de dúvida com respeito às impressões de Deus no nosso coração. Essas experiências, muitas das vezes, queridos, das que não dão certo, elas acabam gerando em nós um apagar do Espírito. Não que Ele deixou de habitar em você, não que você agora não é mais salvo, mas, como eu falei hoje de manhã, você é membro do corpo de Cristo. Você não é uma verruga do corpo. Sabe, eu tenho uma aqui, e quando eu estou tomando banho e eu passo a mão, aquilo me incomoda, porque não tem função nenhuma. E tem gente que às vezes, essa parte vai ser um corte legal, né, para a semana. Você é membro do corpo de Cristo, não verruga.
Mas tem gente que acha que é um estorvo. Tem gente que acha que é um incômodo. Tem gente que acha que não é digno do fluir de Deus. Deixa eu te dizer, você nunca vai ser mesmo. Você nunca vai ser merecedor do fluir de Deus, do agir de Deus. Nunca vai ser pela tua conduta ilibada que você vai orar por alguém e essa pessoa, por exemplo, vai ser curada. Ou que o dom do discernimento de espíritos vai fluir através de você. Ou que você precisa estar com uma vida resoluta para poder orar em línguas. Não é assim que funciona. Eu e você somos vasos de barro e seremos vasos de barro até a glorificação, meus irmãos. Agora, está à nossa mercê, ou está na nossa postura compreendermos essa verdade e buscarmos desenvolver estes dons, ou ficarmos onde estamos, nos encontrando com as pessoas da fé, com as mãos abanando. E sabe qual é o mais frustrante disso? É que a tua mão pode estar abanando, mas há um banquete dentro de você. Você pode achar que você não tem nada para entregar, na mesma medida em que na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você, o banquete já está pronto e preparado. Isso é o mais frustrante ainda. É não poder desfrutar do alimento que já está pronto. Porque não somos nós que produzimos, amém? Não somos nós que produzimos. É carisma, é presente, é dom. Já está pronto. O que você faz com o presente? Você desembrulha e desfruta. Eu quero orar nessa noite por uma ativação. Eu quero orar nessa noite para que você que está com o presente embrulhado aí há muito tempo venha a desembrulhar este presente, a valorizar aquilo que já é do céu em você, aquilo que já está em você. Então eu quero conduzi-lo a um lugar de oração, a um momento de reflexão. Se você nessa noite, por conta das experiências que você teve na tua jornada, você sente que o fluir dos dons está apagado dentro de você, e você quer se reconciliar com o Senhor, você quer se colocar à disposição de Deus de novo, para ser um vaso abençoador, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para nós estarmos orando por você. Pode vir, se você deseja ser ativado